Fala galera, tudo tranquilo? Seguinte, hoje vamos fazer só exercícios, tá? Exercícios aí que envolvem cilindros, tá bom? E são exercícios bons, são exercícios assim que exigem a gente fazer conta para ficar prático, para ficar com prática de fórmula, aplicar, isolar, fazer, tá bom? Coisas até um pouquinho diferentes que a gente vê por aí, mas são exercícios bons aí que vão ajudar vocês, beleza? Então vamos para a aula. Então vamos lá. Calcule o raio da base de um cilindro reto em função do seu volume e da sua área lateral. Isso aqui é muito comum, tá? Esse tipo de exercício é muito comum quando a gente vai trabalhar com derivadas, coisas assim, né? Para quem vai fazer um concurso mais pesado aí de engenharia, não, quem está fazendo engenharia geralmente vê coisas desse tipo também, né? Mas quem vai fazer aí um concurso tipo Escola Naval, ITA, IME, é importante saber esse tipo de coisa. E quem não vai fazer é importante saber também, tá? É importante saber trabalhar e entender o que o problema está pedindo e como é que resolve isso aí, ó. Calcule o raio da base de um cilindro reto em função do seu volume e da sua área lateral. Peraí, qual que é o volume de um cilindro reto? 2π. Não, 2π não, tem 2 não, né? O volume é πr ao quadrado, área da base vezes a altura. E qual que é a área lateral? A área lateral vai ser o quê? 2πr vezes h, certo? É isso aqui, ó. O volume é πr ao quadrado vezes h e a área lateral é 2πr vezes h. Ele quer saber, calcule o raio da base de um cilindro em função dessas duas coisas. Ele quer o raio da base, certo? Presta atenção aqui uma coisa. Olha só isso aqui. Isso aqui é o raio vezes πRH. Viu que tem πRH aqui, ó? Então aqui, dessa daqui, sai que πRH é o quê? É a área lateral dividido por 2, ou seja, πRH é metade da área lateral. Então isso aqui é metade da área lateral. Eu vou pegar isso aqui e jogar lá, ó. Então vai ficar assim, ó, volume vai ser igual a R vezes metade da área lateral. Certo? Ele não quer saber o raio? Então, ó, 2 vezes o volume dividido pela área lateral é igual ao raio. É isso que ele pediu, ó, o raio da base do cilindro reto em função do seu volume e da sua área lateral. Tá aqui, ó, o volume e sua área lateral. Então, eu percebi que tem πRH e aqui tem πRH, ó. Então, eu só destaquei o R aqui, ó, e πRH. Eu igualei isso aqui, ó, joguei o 2 para cá, ó, metade da área lateral. Então, o raio vezes metade da área lateral é igual ao volume. Então, como ele quer o raio, isolei, tá aqui, pronto. Entendeu? É tranquilo, é simples, não é muito difícil aqui. Mas é que não é comum ver, então eu quero colocar coisas aqui que não são um pouco comuns e que podem ajudar você aí quando você for fazer algum concurso. Olha o próximo. Determine a área lateral, a área total e o volume de um cilindro equilátero de altura H. Quando o problema ele põe assim, tá? Ele pede as coisas e põe que a altura do cilindro equilátero é H, é porque ele quer a área lateral, a área total e o volume em função de H. Tá? Mas o que nós temos que entender? O cilindro equilátero, se você cortar ele bem no meio, ele vai parecer um quadrado. Tá? Só que esse aqui é a base. Ó. Esse aqui é a base do cilindro. Tá? E aqui é a base superior, lá em cima. Lá. Aqui é a base inferior e a base superior. Então, se quando eu corto forma um quadrado, quer dizer que isso aqui que é a base aqui, né, daqui até aqui é 2 vezes o raio. Então a altura vai ser o quê? 2 vezes o raio. A altura vai ser 2 vezes o raio, tá? E o diâmetro da base vai ser 2 vezes o raio, claro, o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Bom, então com essa informação do que o raio é 2 vezes o raio é igual a H, então sai que o raio é igual a H sobre 2. Então em todas as fórmulas que eu ver raio, eu vou colocar isso aqui, ó. E onde eu ver H, eu vou colocar H mesmo, porque é tudo em função de H. Então, ó, área lateral. Área lateral o que que é? É 2πr, que eu vou colocar H sobre 2, vezes a altura. Tá vendo? Corto 2, então a área lateral é o quê? πh ao quadrado.
Veja, do equilátero, tá? Não é qualquer cilindro, é do cilindro equilátero. Área total. Bom, a área total, ela é o quê? Ela é 2πr, que eu vou colocar h sobre 2, tá? 2πr vezes r, que é h sobre 2, mais h. Essa é a fórmula, né? Lembra? 2πr vezes r mais h. Então aqui, ó, 2πr vezes r mais h. Certo? Agora eu ajeito. Aqui eu vou cortar esse 2 e cortar esse 2. Esse aqui, esse h sobre 2 mais h é 2h sobre 2. Então é 3h sobre 2. Então isso aqui vai ficar o quê? 3πh ao quadrado, né? Ó, πh vezes 3π. Então 3πh vezes 3h. Então πh vezes h e o 3. Então, o 3 coloquei na frente. Tudo sobre 2. Tá vendo? Ah, não é 4 aqui? Claro que não. Você não soma o número de lugares. Você soma em cima. Embaixo é o denominador, então você só repete. Certo? Então, esse daqui é a área total. Tá? E o volume, né? O volume é o quê? É πr ao quadrado, ou seja, h sobre 2 ao quadrado, vezes h. Então, o volume vai ser o quê? πh ao quadrado vezes h ao cubo sobre 2, não. 2 ao quadrado. 4. Entendeu? Moleza? Tá? É só colocar no lugar do R, lembrar da fórmula, e toda vez que você for colocar o R na fórmula, você põe isso aqui. Porque ele quer em função de h. Da outra forma, se você tivesse que colocar tudo em função de R, então onde você substituiria H, você coloca o quê? 2R. Entendeu? Então, por exemplo, a lateral seria 2πr vezes H, e no lugar do H você põe 2R. Então, 2πr vezes 2R. Aí daria tudo em função do raio, entendeu? O equilátero, geralmente, a gente faz esse tipo de atividade. Próximo. Calcule o raio da base de um cilindro de área total πa ao quadrado e altura h. Aqui é o raio da base de um cilindro de área total πa ao quadrado e altura h. Olha só, a primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, ah, não, beleza. Aí quando eu fui fazer, eu falei, mas calma aí, a área total é π ao quadrado? O que quer dizer isso aqui, π ao quadrado? Peraí, então vamos fazer o seguinte. Se a área total, calcule o raio da base de um cilindro de área total π. Então, π ao quadrado é a área total. Então, vamos colocar uma aí. A área total é o quê? É 2πr vezes r mais h. Tá? Ele está dizendo que isso daqui é aquilo ali, ó. É a mesma coisa que π vezes uma constante elevada ao quadrado. É isso que ele está dizendo. Tá, mas como é que eu vou calcular o raio da base com isso daí? Você vai isolar o raio da base. Mas como que eu vou isolar o raio da base? Tem raio aqui, tem raio aqui. Bom, vamos primeiro de tudo fazer o seguinte. Vamos dividir tudo por π. Dividir por π, dividir por π. Certo? Ó. Dividir tudo por π e tudo por π, né? Então, π corta com π e esse π corta com esse π. Beleza. Então, agora eu vou fazer a distributiva. Então, 2r vezes r dá 2r ao quadrado. E 2r vezes h dá mais 2RH, beleza? E esse ao quadrado, jogo para cá, então fica menos A ao quadrado, igual a 0, certo? Mas como é que eu vou descobrir o raio se é uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau, tá? Então eu vou resolver por aquele método que é parecido com Bhaskara, mas é um macetinho diferente. Primeiro, o coeficiente do R ao quadrado tem que dar 1, tá? Isso aqui acabou, né? Então, se você só sabe por Bhaskara, você vai aplicar Bhaskara nisso aqui. Então, o coeficiente do R ao quadrado é o A, o coeficiente do R é o 2H, né? Até vou colocar de forma diferenciada. 2R ao quadrado mais 2H vezes R menos A ao quadrado é igual a 0, tá vendo? Agora ficou claro, né? Então, o x ao quadrado e aqui é o x. Ó. Então, o coeficiente do x ao quadrado é o 2, o coeficiente do x é o 2H e o termo independente é menos A ao quadrado. Tá? Equação de segundo grau, aplica Bhaskara aí e vai. Tá? Eu gosto de aplicar aquele outro método que é diferente de Bhaskara. Então, o que eu vou fazer para aquele outro método? O coeficiente do x ao quadrado, eu estou falando x ao quadrado, mas eu sei que é r, né?
o coeficiente do x ao quadrado tem que estar 1. Então, eu vou dividir aqui por 2, dividir aqui por 2, dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2. Então, vai ficar assim, ó, r ao quadrado, tá? Mais h vezes r menos a ao quadrado sobre 2 é igual a 0 sobre 2, 0. Tá vendo? Agora, o que eu faço? Agora, eu vou pegar esse termo aqui, que está acompanhado do x, e vou dividir por menos 2. Então, vai ficar assim, ó, menos h sobre 2, mais ou menos raiz quadrada do quê? Desse termo aqui ao quadrado, ou seja, h ao quadrado sobre 4, menos o termo independente. Só que é menos vezes menos mais, então mais a ao quadrado sobre 2. Tá aqui, ó. Esse daqui é o raio, né? Isso daqui é Bhaskara, ó. Bhaskara. Tá feita a Bhaskara, entendeu? Se você aplicar Bhaskara, você vai chegar nisso aqui, ó. Aí cheguei nisso aqui. Só que veja só, aqui tem duas respostas, hora com mais, hora com menos, certo? Qual é o resultado da raiz quadrada? É um número positivo, porque h é positivo, a é positivo, né? A é positivo, h é positivo, é uma altura. O a não pode ser negativo, porque como é que é a área? Bom, mas mesmo que o a for negativo ao quadrado, vai dar positivo. Então, isso aqui é tudo positivo, a raiz quadrada de um número positivo, positivo. Então, se eu deixar o menos, h é positivo. Então, o menos aqui já dá negativo. Aí, menos um número positivo, o raio vai dar negativo. Então, o menos aqui não tem sentido. Então, quer dizer que o raio só pode ser o quê? Menos h mais raiz quadrada disso aqui, ó. Só que aqui eu vou ajeitar, tá? Então, tem 4 aqui, eu vou fazer aqui vezes 2, vezes 2. Daí aqui dá 4, tudo sobre 4, raiz quadrada de 4 é 2, ó. Tá vendo como tem 2 ali? Então vai ficar tudo sobre 2. E aqui em cima vai ficar o quê? Raiz quadrada do quê? De h ao quadrado mais 2a ao quadrado. Tá aí, ó. Tá? É isso aí, ó. Então, o raio é o quê? É menos h mais raiz quadrada de h ao quadrado mais 2a ao quadrado, tudo sobre 2. Esse é o raio. Você fala, nossa, professor, mas é assim que o raio é o raio. Ele diz que a área total é π vezes uma constante elevada ao quadrado. Então, eu igualei a área total ao π vezes a constante elevada ao quadrado. E cheguei à conclusão de que a constante ao quadrado era isso aqui, ó. E daí, jogando tudo para um lado só, ficou isso aqui, ó. Como é que eu vou achar o R? Nós temos ferramentas matemáticas para isso, que é equação do segundo grau, função, aplica Bhaskara. Daí você aplica tudo e chega nisso aqui, ó. Beleza? Tá feio? É feio, né? É feio, né? Mas é assim, é para vocês se acostumarem a fazer isso aí. Eu quero vocês bons no negócio, não quero vocês ruins, não. Eu quero que vocês passem tudo quanto é coisa que vocês querem passar. Tá? Eu quero que vocês passem aí nos vestibulares, aí nas federais da vida, certo? Eu quero que vocês tenham capacidade. Vamos embora, vamos pro próximo. Olha isso aqui, ó. Determine a medida da altura de um cilindro de 30 π metros quadrados de área lateral e 45 π metros cúbicos de volume. Então, ele quer saber a altura do cilindro. Certo? Então, calma aí. Área lateral isso aqui, né? Área lateral. Então, calma aí. Área lateral é o quê? Então, área lateral é 2π vezes o raio vezes a altura. Isso daqui é igual ao quê? 30 π metros quadrados. Beleza? E 45 π metros cúbicos de volume. Calma aí. O volume do cilindro é o quê? É π r ao quadrado vezes a altura. Ele está dizendo que isso aqui é 45 π. Certo? Bom, tem π aqui, eu posso cortar, né? Eu cortei o π, cortei o π, cortei o π, cortei o π. Certo? Ele quer saber o que? A altura, né? Então, eu vou isolar o R aqui e jogar nessa outra fórmula, para daí ficar tudo em função de H. Isso aqui é um sistema de equações, tá? Um sistema de equações, ó. Aqui ainda vou dividir tudo por 2, ó. Dividir por 2 aqui dá 1, dividir por 2 aqui dá 15. Então, essa daqui ficou o quê? R vezes H é igual a 15, ó. E essa daqui sai aqui, R ao quadrado vezes H é igual a 45. Tá vendo? Olha, se ele quisesse saber o raio, eu destacava aqui RH e colocava 15 aqui no meio. Até posso, né? Porque daí eu já calculo o raio e o H, né? Acho que fica até mais fácil. Quer ver? Ó, essa daqui, ó,
Isso aqui é igual a R vezes RH igual a 45. É ou não é? Só que aqui R vezes H é 15, né? Então, isso daqui pegando isso daqui e jogando aqui dentro, vai ficar aqui R vezes 15 é igual a 45. Significa que R é igual a 45 dividido por 15. Então, o raio é 3, né? Então, aqui em cima, o raio é igual a 3. 3 o quê? Metros. Tá? Porque está tudo em metro, então é metro. Então, eu já cheguei à conclusão que o raio é 3 metros. Agora eu vou pegar essa daqui, ó, que diz assim, ó, R vezes H é igual a 15. Então, 3 vezes o Q, que dá 15. Então, H é igual a 15 dividido por 3. H é igual a 5 metros. Certo? Tranquilo? Tá? É só fazer substituição. Determine a medida da altura de um cilindro de área lateral e de volume ali. Certo? É um sistema de equações. Ele deu duas informações que virou um sistema de duas equações, duas incógnitas, e eu resolvi. Podia ter feito direto no H, né? É só isolar aqui o R, né? Então, R seria o quê? 15 sobre H, e colocar aqui no lugar do R o 15 sobre H. Só que aparecer 15 ao quadrado sobre H ao quadrado, simplificar H, daí tirar a raiz quadrada. Achei que assim ficou mais fácil. Beleza? Próximo. Calcule a altura de um cilindro em função de sua área lateral e da área da base B. Tá? Então, a altura de um cilindro em função da sua área lateral e área da base. Espera aí. A área lateral de um cilindro é o quê? É 2πr vezes H, é ou não é? Essa é a área lateral. E a base de um cilindro? Então, a base de um cilindro é o quê? É πr ao quadrado. Ele quer a altura do cilindro. Tá? Então, como é que eu vou calcular a altura? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar a altura. Na verdade, eu preciso saber qual que é a altura aqui. Ó. Certo? E aqui tem um R. Ó. Aqui tem R ao quadrado. Então, eu já sei. Eu vou isolar esse R aqui, ó, e vou jogar aqui, porque daí o R desaparece e fica tudo em função da altura. Certo? A altura do cilindro. Então, aqui, ó, vamos isolar o R aqui. Então, vai ficar assim, ó. Área lateral dividido por 2π vezes a altura é igual ao raio. Certo? Então, eu vou colocar isso aqui no lugar de R ao quadrado aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Base vai ser igual a π vezes isso daqui, ó. Área lateral sobre 2πh, só que só ao quadrado. Ó. Não é isso que ele está dizendo? É isso aqui que ele está dizendo. Certo? O que eu vou fazer? Pá, vou levar isso aqui ao quadrado, e daí vou isolar o H. Então, vai ficar aqui B é igual a π, área lateral ao quadrado, sobre 4π ao quadrado, H ao quadrado. Certo? Ó, posso cortar um π de cima com um π de baixo. Vou jogar esse H ao quadrado para lá. Então, vai ficar assim, ó. H ao quadrado é igual a área lateral ao quadrado sobre 4bπ. Porque a altura foi para lá e o B veio para cá. Ó. Então, 4π vezes B. Bom, então, a altura, então, vai ser o quê? Aqui, ó. A altura vai ser raiz quadrada de área lateral ao quadrado sobre 4bπ. Certo? O que é que tem raiz quadrada aqui? Área lateral, eu tô achando muito estranho isso aqui, né? Calcule a altura do cilindro em função da sua área lateral e área da base. Então, a área lateral é isso aqui. E a área da base é isso aqui. Aí eu tenho que eliminar o R. Isolei o R aqui e joguei aqui dentro dessa. E aí deu isso aqui, deu isso aqui. Isolei o H. Eu acho que tá tudo certo, né? Vocês estão achando estranho também, não? Então, ó, a área lateral ao quadrado,
Raiz quadrada de área lateral ao quadrado é módulo da área lateral. Só que a área lateral é positiva, então não precisa colocar o módulo, é a área lateral. Sobre. Raiz quadrada de 4 é 4. E raiz quadrada de bπ é raiz quadrada de bπ. Certo? Aí o que você faz? Você pode racionalizar, né? Multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de bπ. Certo? Multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada de b vezes π. Então, raiz quadrada de b vezes π. Então, ficou que a altura é igual a área lateral vezes raiz quadrada de b vezes π sobre... Eu tirei raiz quadrada de 4 e deixei o 4 lá fora. Tá errado, né? Eu tirei raiz quadrada de 4 é 2, né? Tá? Aí ficou 2b vezes π. 2b vezes π. Certo? Como ele quer saber em função de b e da área lateral, tá aqui, ó. Ah, mas e o π? O π é uma constante. E o 2? O 2 é uma constante. Então, a altura está em função da área lateral e da área da base. Certo? É isso aqui. Nossa, mas que feio, professor. É mais ou menos isso mesmo. Tá? Então, como é que eu posso saber disso? Então, você pega uma lata, você pega uma latinha e você abre a latinha. Você tem a área lateral da latinha. E você olha embaixo assim, você tem a área da base. Qual que deve ser a altura da lata? Você jogou nessa fórmula que você tem. Acabou. Tá? Vocês estão vendo algum erro aí na resolução? Eu não estou vendo. 4, né? B. É isso aí. Certo? Beleza? Vamos que vamos? Vamos para o próximo. Próximo. Determine o raio da base de um cilindro equilátero, sabendo que a área total excede 4 π centímetros quadrados a área da seção meridiana. Então tá, o que é um cilindro equilátero? É aquele cilindro que quando eu corto bem no meio, quando eu corto assim, eu faço aquela secção meridiana, aparece um quadrado. E daí indica que a altura é 2R e aqui a base aqui, né? Daqui até aqui é 2R. Tá? Para ser um quadrado, né? A base, o raio da base é o quê? É do centro até lá, é o raio, né? Certo? Então, como o corte aqui assim expõe um quadrado, então quer dizer que 2R aqui tem que ser a altura 2R. Certo? Então, ele está dizendo o seguinte, ele quer saber o raio da base do cilindro, ele quer saber esse R, sabendo que a área total, área lateral, o que é área lateral? Então, a área lateral excede 4 π centímetros a área da secção triangular. Então, ele está dizendo que a área lateral é igual a 4π mais a área da secção. 4π a mais da seção meridiana. Qual que é a seção meridiana? É um quadrado do lado 2R. Então, qual que é a área desse quadrado do lado 2R? É 2R ao quadrado. Essa aqui que é a seção meridiana. É a área aqui, ó, 2R vezes 2R. É a área daqui, ó, tudo isso aqui, ó. Certo? Então, a área lateral excede em 4π a área da secção. Então, a área da secção mais 4π é igual à área lateral. A área lateral excede, tem mais 4π da área da secção. Entendeu? É isso aí. Tem que traduzir sem medo o que está escrito aqui. Tá? Ele quer o raio da base, né? Então, o que é a área lateral? A área lateral é 2π vezes R vezes H. Só que H é 2R. Isso vai ser igual aqui a 4π mais 4R ao quadrado. Tá aqui. Tá? Eu quero o raio da base. Tá? Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 4πr ao quadrado. Vou jogar esse 4r ao quadrado para cá. Menos 4r ao quadrado. Vai ser igual a 4π. Bom, tudo tem 4, vou cortar o 4, né? Divido tudo por 4. Então, aqui vai ficar o quê? Que r ao quadrado vezes π menos 1 é igual a π. Tá? Vou jogar isso aqui para lá dividindo π, então vai ficar que r ao quadrado é igual a π dividido por π menos 1. Então, o raio, tá? Isso aqui vai dar um número,
vai dar um número positivo, então o raio que só pode ser positivo, tá? O raio que só pode ser positivo, então por isso que esse quadrado não vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada, o raio só pode ser positivo. Então quer dizer que o raio é igual a raiz quadrada do quê? De π sobre π menos 1. Acabou. Tá aí. Não há dúvida sobre o que é o raio, tá? É só aplicar as fórmulas e isolar o raio. Beleza? Próximo. Próximo. 2 cilindros têm a mesma área lateral e raios 9 centímetros e 12 centímetros. Calcule a relação entre seus volumes e a relação entre suas áreas totais, sabendo que a altura do primeiro é 10 centímetros. Então, olha só, são 2 cilindros. Tá? Eu vou fazer o desenho aqui, não para representar exatamente como é que é as coisas, mas para facilitar a compreensão. Então, o primeiro cilindro é esse aqui, ó. Pronto. O segundo cilindro, ele é um pouquinho mais largo. Vamos fazer aqui o segundo cilindro. Só que eu também não sei qual que é a altura dos dois, né? Mas esse aqui, ó, o primeiro cilindro, então, 2 cilindros têm a área lateral de raios igual a 9, então o raio aqui é raio igual a 9 centímetros. E esse aqui, o raio, é igual a 12 centímetros. Beleza? Calcule a relação entre seus volumes, então o volume desse aqui e o volume desse aqui. Tá? E a relação entre suas áreas totais, então área total aqui e área total aqui, ó. Tá? Esse aqui vai ser o de linha, esse aqui não. Sabendo que a altura do primeiro é 10. Então a altura aqui é 10 centímetros. Tá? A altura aqui é 10 centímetros. Bom, qual que é o volume desse aqui? Tá? Qual que é o volume? Ele diz que a área lateral, ó, o cilindro tem a mesma área lateral. Opa, mesma área lateral. Então vamos começar pela área lateral. Então a área lateral desse daqui vai ser o quê? 2 π vezes o R vezes a altura. Essa é a área lateral. E a área lateral desse aqui? Esse aqui vai ser o quê? A área lateral desse aqui vai ser o quê? 2 π vezes 12 vezes a altura que eu não sei. Altura. De altura. Pô, mas se isso aqui é igual, então eu tenho condições de achar a altura desse aqui, ó. Então eu vou igualar, tá? Então fica aqui, ó. 2π vezes 9 vezes 10 é igual a 2π vezes 12 vezes h. Corto 2π com 2π. Posso simplificar aqui por 3, dá 3. Aqui por 3 dá 4. Certo? Aí posso fazer aqui, então, a altura é igual a quê? 30 dividido por 4. Só que 30 dividido por 4 é a mesma coisa que 15 dividido por 2. Tá aqui, ó. A altura desse aqui é 7,5. 7,5 centímetros. Beleza. Então, agora eu vou fazer o volume aqui desse e dividir pelo volume desse. Que eu tenho as medidas para fazer isso. Então, aqui, ó. V sobre V' vai ser o quê? Volume. Área da base. Π vezes R ao quadrado. Só qual que é o raio desse? 9. Então, 9 ao quadrado. Vezes a altura. Qual que é a altura? 10. Dividido por volume desse. Π vezes o raio ao quadrado, ou seja, 12 ao quadrado, vezes a altura, que é 15 sobre 2. Só para não ficar aqui, né, número com vírgula, eu pus assim. Beleza? Bom, π com π corta. Certo? 10 aqui por 5 dá 2. 15 por 5 dá 3. Certo? 12 é 144, né? 144 por 2, eu deveria ter colocado isso aqui separado. Fica mais fácil fazer a simplificação. 9 vezes 9 vezes 2 sobre 12 vezes 12 vezes 3. E esse 2 que está embaixo vai para cima, fica 2 lá. Pronto. Então aqui, ó. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. 3 vezes 2 vezes 2, né? 4 vezes 3, 12. Corto com 12 aqui. Aí eu vou simplificar aqui, ó. Por 3 dá 3, por 3 dá 4. Então quer dizer que V sobre V'
é igual a quê? 3/4. Tá? É uma das coisas que ele pediu. A outra, ele quer saber a relação, né? A relação entre os volumes e a relação entre as áreas totais, as áreas totais. Então, qual que é a área total? Vou fazer logo aqui direto, ó. A área total do primeiro lá vai ser o quê? 2π vezes o raio, que é 9, vezes raio mais altura. Então, 9 mais 10. E a área total do segundo vai ser o quê? 2π vezes o raio, que é 12, vezes o raio, 12, mais a altura, que é 7,5. Vou usar 7,5 dessa vez. Tá? Então, a relação entre os dois é só dividir, né? Então, a área total de 1 dividido pela área total de 2, então vai ser 2π dividido por 2π. 9 por 3 dá 3, 12 por 3 dá 4. Certo? E aqui ficou então que área total dividido pela área total linha vai ser o quê? 3 vezes 9 mais 10, 19. Sobre 4 vezes, aqui dá 19,5. Certo? Bom, 19,5, isso daqui dá 3 vezes 19 sobre 2 vezes 19, se fosse 20, seria 40. Mas falta metade, então 2 vezes metade dá 1. Então 40 menos 1 dá 39, ó, 39. Eu posso simplificar aqui, ó, por 3 dá 1, por 3 dá 13. Então isso aqui dá o quê? 19 sobre 13 vezes 2, 26. Então isso aqui é a relação entre as áreas totais. Pronto. Tá matado o problema. Tá morto o problema. Entendeu? Achei a relação entre os volumes e agora achei a relação entre as áreas totais. Beleza? Vamos para os dois últimos? Então vamos lá. Calcule o volume de um cilindro cujo raio da base mede 5 centímetros. Sabendo que as diretrizes... Diretriz não existe. Sabendo que as geratrizes de 15 centímetros formam com o plano da base um ângulo de 60 graus. Agora vem aqui. Vamos lembrar como é que a gente forma o cilindro, certo? O cilindro é assim. Você pega dois círculos, tá? Você pega dois círculos, não, na verdade um círculo só, e põe esse círculo no plano aqui, certo? Aí você pega a geratriz e você segue com essa geratriz aqui no plano, na mesma inclinação. Você não muda a geratriz ela fica na mesma inclinação. Você faz aqui, ó. O que essa geratriz fez quando ela circulou aqui? Ela delimitou um lugar no espaço, certo? Ela seguiu aqui a base, que é uma circunferência, certo? Como é que é o cilindro reto? A geratriz, ela faz 90 graus com esse plano aqui. Mas aqui, ele está dizendo que a geratriz, ó, de 15 centímetros forma com o plano da base um ângulo de 60 graus. Então, forma um ângulo de 60 graus. Aí vai fazer aqui, ó. Então, ela vai desenhar um cilindro aqui, ó. Tá? Como a geratriz tem 15 centímetros, a extremidade de cima da geratriz vai desenhar uma outra circunferência aqui, ó. Igualzinha à circunferência de baixo, aqui, ó. Igualzinha à circunferência de baixo. Certo? Então, isso aqui é um cilindro oblíquo, tá? Ele tem uma base embaixo, uma base em cima que são paralelas, tá? Porque a geratriz é uma só, ela não aumenta de tamanho. Bases paralelas, e as bases são circunferências, tá? As bases são círculos, assim, redondinhos, certo? Tá? Bom, e o volume desse aqui é igualzinho o volume de um cilindro normal. O volume do cilindro é o quê? É a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Só que a altura é a distância entre as bases, tá? Entre os planos das bases. Então, a altura é isso aqui agora. E aqui é que a gente tem que tomar um cuidado. A altura não é o 15, a geratriz é 15. Isso daqui é 15, ó.
certo? Mas a altura é essa aqui, ó. E ele está dizendo que aqui faz 60 graus com o plano da base, tá? Então isso aqui ele vai formar aqui, ó, um triângulo retângulo, tá? Onde essa daqui vai ser a altura, tá? Esse daqui vai ser a hipotenusa do triângulo retângulo e esse ângulo é 60. Então, peraí, a gente sabe, conhece o seno de 60, que é a altura sobre 15, certo? Então, o seno de 60 é igual a quê? H sobre 15. Ó. Só que o volume é πr² vezes H. Então, eu preciso agora, né? Ele só me deu o raio. Tá? Ele só me deu o raio da base e a geratriz. Então, através da geratriz e o seno de 60, eu sei qual que é a altura. Então, vai ficar aqui, ó, o volume vai ser o quê? Π vezes o raio da base, que é 5², vezes a altura, que é o quê? 15 vezes seno de 60 graus. Pronto. Tá? Então, o volume desse cilindro, que é o que ele quer que calcule o volume, vai ser o quê? Vai ser π vezes 25 vezes 15, vezes seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar que o volume vai ser o quê? Π vezes, bom, 25 vezes 15 é 25 vezes 10 mais 25 vezes 5. 25 vezes 10 é 250. E 5 vezes 25 é metade do 250. Metade do 250 é 125. Então, 250 mais 125 dá 375. Raiz de 3, tudo sobre 2. Acabou, pronto. Não tem o que simplificar. Não tem o que racionalizar. Está em cima, que não tem como simplificar, então ficou aí. Acabou. Como é tudo em centímetro cúbico. Entendeu? Eu fiz questão de colocar esse exercício, por quê? Porque a gente não fez nenhum volume de cilindro oblíquo, tá? Então é só para reforçar e lembrar como é que calcula o volume do cilindro oblíquo, tá? É a área da base vezes a altura, só que a altura não é a geratriz, tá? Quando é cilindro reto, a geratriz é a altura. Mas no cilindro oblíquo, a geratriz não é a altura e eu tenho que usar o seno ali do ângulo. Beleza? E para finalizar aqui nossa aula agora, aqui o último, que é mais um probleminha aqui. Ó. Diz assim, ó, determine a razão entre o volume de um cilindro reto e um prisma triangular regular. Calcule a razão entre o volume de um cilindro reto e um prisma triangular regular. Então, o volume do cilindro dividido pelo volume do prisma, sendo a área lateral do cilindro igual à área lateral do prisma, e o raio do cilindro o dobro da aresta da base do prisma. Então, olha só, o cilindro está aqui, ó. Certo? O prisma está aqui, ó. Está aqui o prisma, tá? Ele diz que ele quer saber o volume desse dividido pelo volume desse, tá? Mas ele deu o seguinte, ele diz que o raio desse daqui, ó, o raio da base aqui, ó, tá, ó, a área lateral é igual à área lateral do prisma. A área lateral é igual. E o raio do cilindro ele quer dizer o raio da base, né? O raio da base do cilindro é o dobro da aresta da base. O dobro da aresta da base é isso aqui, ó. Então, vamos chamar esse aresta da base de L e o raio aqui é R, né? Certo? Então, ele está dizendo o seguinte, que o raio do cilindro é igual ao dobro da aresta da base. Então, 2L. Certo? Bom, ele deu também o seguinte, porque daí você fala assim, não deu dado nenhum, né? Não, ele deu uma importante informação que dá para a gente relacionar mais informações daqui e daqui, que é a área lateral do cilindro é igual à área lateral do prisma. A área lateral do cilindro, tá? A área lateral do cilindro é o quê? É 2π vezes R vezes a altura, certo? E a área lateral do prisma, ele vai ser o quê? Ele vai ser esse L vezes a altura vezes 3, porque são 3 L's, né? São 3 lados. Como é um prisma
triangular regular, então é um triângulo equilátero embaixo. Então, a área lateral vai ser a área dessas faces aqui, ó. A área dessas faces aqui. E a área dessa face é o quê? De uma face é L vezes a altura. Tá? Só que aqui é a altura do cilindro e aqui é a altura do prisma. Ele não diz que as alturas são iguais. Ó. Ele diz, determine a razão entre o volume do cilindro reto e o prisma triangular, sendo que a área lateral e a área lateral do cilindro igual à área lateral do prisma. E o raio do cilindro, o dobro da aresta. Ele não diz que as alturas são iguais. Eu não posso cair na besteira de fazer isso, tá? Aí pode ter alguém falando assim, eu estou ouvindo aí, falando assim, professor, tá faltando aqui. Por quê? Porque a área lateral do prisma não é só uma face, é vezes 3. Tá? São 3, é um prisma triangular, então são 3. 3L, tá? Vezes H do prisma, vezes H do cilindro. Beleza? Bom, isso aqui é igual. Essas duas coisas são iguais. Certo? E como o R é 2L, então eu vou colocar o R aqui. Então vai ficar assim, ó. 2π vezes 2L vezes H do cilindro vai ser o que? 3L vezes H do prisma. Ó, o L vai cortar com L que tem dos dois lados, tá? Então eu achei aqui uma relação entre a altura do cilindro e a altura do prisma. Eu vou isolar a altura do prisma. A altura do prisma vai ser o quê? 4π vezes a altura do cilindro, e esse 3 que estava multiplicando vem para cá dividindo. Então, 4π sobre 3 vezes a altura do cilindro é a altura do prisma. Beleza? Tá, então agora vamos ver o seguinte, o que ele quer mesmo? Determine a razão entre o volume do cilindro reto e o do prisma triangular. Então, o volume do cilindro pelo volume do prisma. Então, vamos ver, como é que é o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, a área da base é π vezes R ao quadrado. Tá? Só que o R eu vou colocar o quê? 2L. Por quê? Porque eu não tenho... aqui eu vou usar L também. Então, é importante ter esse L em cima e L embaixo para poder cortar, né? Então, é π vezes R ao quadrado, só que R é 2L. Então, 2L ao quadrado vezes a altura do cilindro. A altura do cilindro eu vou deixar HC mesmo. Tá vendo? Porque a altura do prisma eu coloquei em função da altura do cilindro. Beleza. Só qual é que é a altura do prisma? A altura do o volume do prisma. O volume do prisma é a área da base vezes a altura. É a mesma forma. Só que a base do prisma é um triângulo equilátero. É um triângulo equilátero. E qual que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura do prisma. Só que a altura do prisma é isso aqui, ó. Então, 4π sobre 3 vezes a altura do cilindro. Tá vendo? Agora, tudo que tem igual em cima e embaixo eu vou cortar. Tá? Mas antes eu vou dar um jeitinho aqui primeiro. Cortar embaixo, ó. Esse 4 com esse 4 sai fora. Aí esse 3 que está embaixo, ele acaba indo para cima. Então, esse aqui vai ficar assim, ó. π vezes 4L ao quadrado vezes o 3, que foi para cima, vezes a altura do cilindro, sobre. Embaixo ficou o quê? L ao quadrado raiz de 3 vezes π vezes a altura do cilindro. Professor, faltou 3. Não, 3 eu joguei lá em cima, lá, tá vendo? Agora eu corto que tem igual. π tem π. O L ao quadrado tem L ao quadrado. A altura do cilindro tem a altura do cilindro. E no final, então, ficou o quê? Volume do cilindro sobre o volume do prisma ficou o quê? 4 vezes 3 sobre... E aqui embaixo ficou só o raiz de 3. O que a gente faz? Racionaliza. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 simplifica com 3. Então, o volume do cilindro dividido pelo volume do prisma é o quê? 4 raiz de 3. Tá aqui. Essa é a razão pedida aqui. Determine a razão entre o volume do cilindro, né, do volume de um cilindro e um prisma triangular regular. Isso aqui, ó, 4 raiz de 3. Beleza? Bom, em relação a cilindro, esse é os exercícios aqui selecionados para hoje. Foram 9 exercícios. Se você souber fazer bem esses 9 exercícios,
você está bem treinado, você vai saber todas as fórmulas do volume, da área lateral e da área total do cilindro sem problema nenhum, tá? Você tem toda a teoria, isso aqui é uma excelente preparação. Se você vai fazer vestibular, eu preciso aprender cilindro. Tá aqui, ó. Nessas 3 aulas dessa semana você aprendeu o cilindro muito bem. Beleza? Espero que você tenha gostado, então curta ali o vídeo, por favor, vai ali no curtir, curta o vídeo, compartilha, chama mais gente para o curso Mima. Eu sei que vocês estão evitando concorrência, mas, por favor, divulgue um pouco mais o meu canal, me ajude, chama mais gente aqui para o canal, tá? Compartilha, chama mais gente aqui para o curso Mima. Esse curso é bom, esse curso está bem estruturado, tem bastante assunto, tá? E dá uma boa preparação, uma boa base, tá? Para quem vai fazer qualquer vestibular. Mas eu vou fazer o vestibular do ITA. Então você começa com o Mima, aprendeu bem o Mima, aprendeu todos os assuntos, aí você vai para um outro curso que chama-se IESE, tá? O IESE, eu vou começar as aulas aqui dia 1º de setembro do curso IESE, e o IESE se baseia numa coleção de livros conhecida como Fundamentos da Matemática Elementar, tá? E Fundamentos de Matemática Elementar. Um dos livros, tá? É esse aqui, ó, por exemplo. Dessa coleção aqui que é antiga, ó, esse aqui é uma edição de 1985, tá? É uma edição antiga, mas o conteúdo, ele é o mesmo conteúdo dos livros novos. E você compra esses livros no sebo. Tá? Então você pode acompanhar o curso do IESE com essa coleção antiga sim, tá? E a gente consegue atender e verificar tudo isso aí. Se você vai fazer para o ITA, essa coleção do IESE é a base. Então você vai aprender bem, vai saber tudo de matemática e tem condições de tirar uma boa nota e passar nesse concurso. Beleza? Bom, chega de jabá, chega de blá blá blá. Vamos estudar? Então aqui todas as aulas do 2º ano, desde o começo do ano, tá? Pode acessar aqui, dar uma olhadinha. E é isso aí. Beleza? Vamos que vamos e até a próxima.